Aula 9, nariz e boca. Está escrito errado ali. Está escrito olhos, mas é nariz e boca. Esse livro, Samuel Watts, é um compêndio. É um compêndio de desenho. Ó, foi criado para nossas aulas. Então, todas as nossas aulas estão nesse livro aqui. A edição sempre é pequena. Tipo, essa teve 4 impressões. Tem 520 páginas. Nós vamos passar por tudo isso daí. E hoje, nós vamos ver esta página aqui. Boa noite, Leia. Tudo bem? E depois vamos dar uma olhada em olhos. É isso aí. Acho que vai dar tempo. Olhos é meio complexo, por isso que eu achei meio confuso começar agora. Mas se está no roteiro, é o que nós vamos fazer. Borracha. Eu peguei pincel, mas não peguei água, então não vou poder trabalhar com isso agora. Então, sem pincel. Então, vamos lá. Tem uma técnica bem fácil de nariz. Lembra do estudo da bolinha? Esse estudo aqui, ó. Você pega esse lápis e gira assim, ó. É a história da bolinha. Vamos ver o que mais o pessoal escreveu aqui. Mais nada, né? Tá tudo certo. Aqui. Aqui, ó, está pequeno. E aqui está pequeno. Se eu não respondi a alguém, é porque eu perdi a mensagem. Pode repetir, tá? Às vezes ele é bloqueado e não chega a mim. Eu respondo tudo o que vocês falarem. Por isso, escreve. E se eu não responder, escreve de novo. Olha como foi essa bolinha. Foi muito fácil, né? É uma bola e 2 bolinhas pequenas. Não há erro nisso. Porque aqui, nesse ponto aqui, eu vou fazer esse movimento. Eu mostrei isso daqui ontem. Assim. Desse jeito. Eu vou fazer de novo, ó. Isso daqui é complicado. Lembra que a gente treinou fazer S? Ó, fazer esta curva, a gente treinou fazer várias vezes essa volta, não é? Então, você vai aplicar aquilo que foi treinado e vai fechar aqui. Assim. E é isso que eu fiz aqui, ó. Até a parte de baixo, na metade dessa bolinha, eu puxei essa curva, vindo para cá e fiz isso. Não é uma coisa para ser difícil de se fazer. Aí do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então é o S ao contrário. Daquele exercício que nós fizemos de curva, eu acho que estão lembrados, né? Ó, aconteceu de novo. Alguém falou alguma coisa. O comentário que essa pessoa falou foi filtrado, então não chegou para mim. Então, o último comentário que está registrado aqui é gosto bastante, que o Davi Lopes falou. Então, entra o gosto bastante e eu lembro, a mensagem que alguém escreveu não chegou, certo? Escreve de um outro jeito que chega. Acontece às vezes. Aí, ó, pronto, pronto. Faz a voltinha aqui, é isso. E é isso que eu fiz aqui. Agora eu vou fazer do outro lado, bem aqui, ó. Bem aqui, ó, na parte inferior, tem isso daqui desce, assim. E nesse canto, ó, eu aproveito essa volta, mas eu não sigo todo esse círculo. Daqui eu faço levemente inclinado para lá, e aqui também. E o que nós temos? Um nariz. Vai ficar gravado e depois eu vou carregar lá no YouTube. Deixa eu mostrar para vocês. Ainda não gravei todos, mas eu vou carregar. Então vamos ver. Eu vou entrar aqui no TikTok para mostrar aonde que vocês vão ver, tá? A nossa live está sendo tocada. Deixa eu entrar aqui, aqui está. Ó, quando você está com a live, você vai clicar aqui, né? Aí você vai seguir aqui, ó, né? Aqui. Aí depois, bem aqui, ó, tem isso aqui, ó, youtube.com/playlist. E quando entrar aqui, você vai clicar em abrir. E aí você vai ver as aulas. Olha só. A aula 0, que é a apresentação, o traços. A aula dessa curva que a gente treina está aqui, ó. E depois temos a aula de elipses, forma e inclinação, simetria, proporção e rosto e nuvens, que um de vocês perguntou como faz nuvens, eu mostrei, tá? Aí, boa noite para você também, Davi, né? Isso aí. Então, como o Davi Lopes falou, ficou apostado no YouTube, tá aí. Aí depois, tem esse daqui, mas esse aqui é do ano passado. Vai estar escrito 2026 desse ano. Se você ver esse aqui, você vai ver o que vai acontecer no futuro. Pode ver o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, estamos dando aula de nariz. Essa aula foi dada 2 vezes. Nariz 1, nariz 2. Cada um de 47.
Isso me faz pensar e talvez eu não consiga falar de olhos hoje, mas talvez amanhã. Aí, menino, tá bravo por quê? Ainda tem alguma coisa para comer aí embaixo? Bom, vamos lá, continuando. Meus bichinhos estão meio bravos, sei lá por quê. Aqui está. Brainstorm perguntou como faz nuvens. Foi o Brainstorm, é verdade. Então ficou registrado a resposta para ele. Então aí está. Vamos fazer de novo? Olha, bolinha. Eu vou mudar agora. Essa bolinha eu vou deixar mais para cima. Assim. Pronto. Agora, esse S, ó, ele vai subir mais e vai até aqui. Assim, ó. Ó como ficou. O que aconteceu agora é que é assim, ó. É assim. Do outro lado tem que fazer igual. Exercício de curva. E é por isso que nós fazemos aquele exercício tanto grande quanto pequeno. Todos esses exercícios vão ser úteis para alguma coisa. Na época que a gente fez isso, eu falei, isso serve para o rosto, serve para o cabelo, tá lá gravado. Aí está. Essa lateral aqui, ó. A gente faz esse puxão e pronto. E aqui, ó, eu posso puxar só de um lado e tá pronto. E só pintar de preto. E essa bola é a ponta do nariz. Boa noite, Romuras. Como é que você tá? E agora, ó. Romuras, você é um cara legal. Todos vocês são. Tô sentindo falta daquele pessoal que é mais tóxico, né? Tá gente muito legal. O mundo tá perfeito demais, que bacana. Gente interessada, artista querendo aprender. Aí está. Viram? Agora vamos tentar de um outro jeito. Como aqui tem uma bolinha, a gente já treinou fazer círculos, né? Ok. Esta bolinha aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Quer saber? Eu vou explicar a boca, tá? A boca é boca. Vamos explicar a boca. Vamos mudar um pouco o roteiro. Então não vai ser nariz e olhos, tá certo? Vamos mudar isso daqui. Só um pouquinho. Vou mudar. Cadê a tesoura? Aqui está. No lugar de boca e orelha, hoje vai ser nariz e boca. Tem mais lógica. Acho que foi um erro quando eu escrevi isso daqui. Eu devia estar meio baqueado, hein? Vamos cortar. Em lugar de nariz e olhos, hoje vai ser nariz e boca. Beleza? Acabamos de mudar a aula. Oi, o Murax. Então vamos repetir para você ver. Nariz e boca. Então, ó, aqui está o nariz. A bola. Duas bolinhas menores aqui. Perfeito. Tá aí. Esse daqui é a direção que está subindo o nariz, ó. Tá? Vamos apagar. Bem aqui, nós temos essa curva aqui, ó. Que é isso aqui, ó, né? Certo? E isso aqui dá esta volta. Vocês lembram de proporção de rosto, né? Vocês vão aplicar isso depois com a proporção de rosto, que a gente já deu uma aula. Depois eu carrego a aula de proporção de rosto. Desse lado, mesma coisa. Agora, na proporção, nós tínhamos uma certa distância aqui. Então, essa distância é porque aqui tem dente, né? E esse dente tem que encaixar. É chamado maxilar, certo? Então, aqui vai encaixar os dentes. Lembram disso que aqui é o maxilar. Então, imaginando isso daqui, ó, você já imagina a altura da boca. Tem um outro jeito de imaginar, que é na proporção. Aquela da história de divisão entre o queixo e o nariz, divide em 3 partes. 2 partes para cima é a boca. Tá, então aqui está isso daqui. Isso que vai servir por hora. Depois a gente vê isso, tá certo? Esta volta, teste de curva. Lembra? Eu falei? Você tem que fazer exercício de curva. Esse exercício aqui. E esse exercício bateu bem aqui, ó. Perfeito? Tá? Aqui tá a distância. Eu coloco um pouquinho mais do que essa distância. Aí está. Tá vendo essa curva? Eu posso fazer aqui o lábio, ou aqui o lábio. Até a metade, até aqui, até aqui. O que eu fizer vai ser o tamanho do lábio que eu vou escolher. Eu vou escolher aqui. Nesse ponto. É uma escolha. E essa escolha depende do personagem de vocês, certo? Agora, ó, desse canto, eu vou puxar até alcançar isso daqui. Ah, esqueci de falar. Aqui tem uma simetria, óbvio. Tudo o que acontece desse lado, acontece desse lado igual.
E aí está. Já fizemos 1, 2 vezes, 3 vezes, e na terceira vez nós fizemos uma vez a boca, beleza? Daqui eu posso colocar a mesma distância, um pouco maior ou um pouco maior. Ou tipo essa distância. Isso vai depender do tamanho da boca. E esta curva é porque isso daqui teria que ir até aqui. Mas eu não faço essa linha, eu faço só até aqui. Só até aqui. Porque a pele daqui começa a ficar na mesma cor que essa daqui, eliminando essa linha. E aqui ela começa a ficar um pouco mais para frente, fazendo a sombra. E aqui eu vou pintar mais forte esse, se for de vermelho, pinto de vermelho mais forte. Pronto. Vamos fazer agora de novo. Atenção, vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa. Aqui, Pinterest. Vamos ver o que tem no Pinterest sobre nariz. Esse celular eu pus um carregador que estava em 21%. Olha isso daqui. Foi exatamente isso que a gente acabou de fazer. How to draw nose for beginners. Como fazer nariz para iniciantes, certo? Vamos pegar um nariz aqui. Um nariz de frente. Olha o nariz de frente. Uma bolinha menor desse lado, uma bolinha menor desse lado. E olha isso daqui, ó. Aqui está puxando para cá, sobe e faz essa volta. Tem outras formas de fazer, mas, se vocês perceberem, é quase parecido. Isso aqui está como um cilindro, ele complica um pouco, mas vocês entendem essa forma, isso é legal. Ó, a bolinha maior, como a gente fez, esse traço, porém de uma outra forma. Né? Outro. Esse daqui, ó, ele fez uma bolinha em cima e duas bolinhas embaixo. Mas, na real, aqui ele aumentou. Ele meio falhou, ficou meio esquisito, né? Esse aqui de cima ficou, mas ele voltou para a bolinha como a gente estava fazendo. Esse nariz está de lado, vamos só falar sobre isso. Vamos ver outro. Olha esse cara. Ele faz a bola superior, mas dessa vez ele não deu o aumento, tá vendo? Ele faz isso aqui para dar sombra. Então deu mais certo, mas aqui ó, ele se aproximou demais desse canto. Só que o que ele resolveu, ó. Aqui no esboço, ele se aproxima do canto, mas aqui ele dá a volta. É isso que ele quer. Então ele fez um salto quântico que você se perde. É aquelas coisas, primeiro você faz uma bolinha, depois um desenho super perfeito. É horrível isso, né? Não, vamos aqui, ó. Do lábio. O lábio é muito bacana. Nós temos isso aqui, ó. Duas bolinhas para fazer o lábio, aquilo, tudo que a gente estava fazendo, né? Ih, entrou na Shopee. Ah, caramba. Vai, volta. Vou mostrar. Olha o lábio. Nós temos a ideia de duas bolinhas que tem ali, ou de uma bolinha também, assim. E esse puxão. Ou duas bolinhas embaixo e uma bolinha em cima. Olha como ele fica. Por quê? Porque tem uma variação de sombras. O método que eu mostrei para vocês foi esse daqui. E o método da boca que eu mostrei foi a repetição desta curva e essa descida desta forma aqui. E há essas variações. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver, a última mensagem que eu recebi foi do Omurax, que falou... Omurax, que falou, cheguei agora. Acho que ninguém falou nada, né? Tá. Então, vamos ver as fotos. E vamos trabalhar de novo. Foto. Para a gente ver foto, vamos escrever aqui. Rosto frontal. Rosto frontal. Frontal se escreve assim. E rosto se escreve com F-A-C-E. Aí está. Vamos pegar esse rapaz aqui. Esse aqui. Não, esse aqui. Esse. Ah, esse aqui. Boa noite. Ah, já falei, né? Nossa, já tem 29. Aí. Vamos lá. Deixa eu ampliar. Opa. Não é propaganda, não. O David está aqui. Ele está olhando levemente para baixo. Como eu sei que está olhando levemente para baixo, essa parte do nariz tem que ser na altura do olho. E essa parte do nariz, não, a orelha, está em cima, na altura da sobrancelha. E essa parte da orelha tem que sair na altura do nariz, está para baixo. Quando você olha para baixo, essa parte fica mais alta no nariz, né?
Então eu sei que está olhando, vamos ver mais frontal. Esse rapaz é bonito, esse está olhando para baixo também. Esse está olhando mais para frente. Esse daqui, ó. Ele está olhando bem para frente, né? Aí. Tá, vamos lá. Usar essa técnica. Preparado? Aqui está a bola do nariz. Ah, legal. Aqui está essa bola do nariz, mas olha, dessa vez está alinhada na parte de baixo. Não está no meio como a outra. Aí está. Tá. Vamos ver. Aqui eu tenho aquele movimento. Lembra? É o S com uma bolinha. Então vamos fazê-la. Aí está. Do outro lado. Perfeito. Vou apagar de leve. E vou reforçar só o que me interessa. Este e este. Opa. Faz o S direito, né? Pronto. Nesta parte aqui, obrigado, tem esse puxão. Assim. E desse lado, eu tenho esta parte mais escura. Então vocês vão ver e vão escolher qual vão fazer forte. E aqui fica mais escuro ainda. Pronto. Agora, nesta parte aqui, não aparece a linha. Ele está um rosto um pouco levantado. Mas a gente sabe que isso aqui faz isso, né? Mas aqui é um pouco maior, né? Ó, linha de simetria para a gente não se perder. A distância daqui até aqui tem que ser igual à distância daqui até aqui. Então eu tenho que aumentar isso. Peraí. Aumentei. Esta curva, eu vou descer. Vou imaginar a mandíbula e o dente. Então eu desci até aqui. Porque a gente não está fazendo com uma linha de proporção. Quando a gente rever o rosto, a gente faz. Quando vê tudo. Tá aqui. Ó, esta curva, quase igual a esta curva. Um pouco mais para baixo, repito essa curva um pouco mais forte. Tá aí, ó. Certo? Se eu descer uma linha vertical aqui, bate aqui. Olha como isso vem para cá. Então, se eu descer uma linha vertical, bate aqui. Isso daqui eu puxo para cá. E a partir daqui, ela tem uma leve levantada assim. E uma sombra aqui. Linha de simetria, daqui até aqui, tem que fazer igual esse traço. Porque está frontal. Tá. Isso aqui eu deixei pequeno, não deixei na metade, deixei aqui, né? Isso eu vou encontrar assim. E encontrar assim. Esse lábio, agora tem uma sombra que vem para cá, ó, é desse jeito. Isso a gente vai falar, e é a nova coisa que nós vamos colocar. Aí está o lábio, que é esse puxão. Assim. Há uma luz batendo aqui. É reflexo desta lâmpada, né? Pronto. Tem que ajeitar isso. Como que eu vou ajeitar? Eu tinha um pedaço de pano aqui? Tem, tá aqui. Ótimo. Vamos ver se... Não, é papel. Vamos ver se o papel funciona. Vamos colocar o papel aqui. Não funcionou. Um pano funcionaria melhor. Ah, então tá. Deixa assim. Não, se eu puxar mais pra cá isso. Só um pouquinho. Vamos ver se melhora a iluminação. Melhorou bastante. Estão vendo o rosto. Tá. Onde que eu tava? Nessa parte. Eu fiz isso. Depois, eu fiz embaixo, com o mesmo movimento, mais reto. Isso eu puxei assim. Disso daqui, eu vou fazer linhas curvas vindo para cá e vindo para cá. Isso é muito importante quando fizerem a sombra. Ah, não tá com foco, né? Pronto, focou. Ó, assim. E embaixo, se eu olhar esse daqui, ele está mais próximo e aqui está mais distante. Então eu vou aproximar mais nesse ponto aqui. Assim. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Ó. O lábio dele tem um fechamento aqui. Tem pouca sombra, então tem pouco volume lateral. E isso daqui, ó, ele puxa a mesma coisa, assim. Esse puxão, a gente vai estudar nas esferas depois. É um puxão assim, ó. Igual uma cebola. E na parte de baixo. A gente já fez um exercício mais ou menos sobre isso, quando a gente estava estudando curvas e formas. Mas é isso daqui. A gente fazia a esfera, e eu comentava sobre fazer isso daqui, lembram? Assim, ó.
Tá vendo? Ó, ele fica reto, depois ele vai para outra curva. E é isso que a gente está fazendo. É tipo uma cebola. Tá gravada essa aula já tá no YouTube. Essa daqui, da cebola. Não é uma cebola, na verdade, é a curva, tá? Aqui, ó, em volta dessa esfera tem uma sombra. Aqui tem uma sombra frontal. Aqui a sombra vai nessa direção. E aqui embaixo, o lábio é um pouco menor, eu acho, né? Mas não aparece a linha. Assim. Aqui tem a sombra no lábio. E aqui uma claridade. E aqui uma sombra mais total. E tá pronto. Se quiserem saber onde é o queixo, isso daqui é 1/3 do queixo. Coloco a mesma distância, mais uma vez, é aqui o queixo. Então, o queixo é 1/3 da altura do queixo até o nariz. O queixo não, a boca. É 1/3, 2/3, 3/3. É isso aí, eu acho que é um pouco mais baixo, na verdade. Vou tentar essa altura. Então, aqui está a boca. E para, ó, ângulo. Lembra que a gente trabalhou ângulo? Esse aí, ângulo está aqui. 30 graus. E aqui tem que ser o mesmo ângulo. Isso é bem importante. O ângulo é muito importante. E nessa parte vai ter uma barba mal feita. E nessa parte vai ter uma barba mal feita. E vocês podem fazer as batidinhas assim, ó. Na direção que vocês veem a linhazinha. E do outro lado também. Isso vai demorar, por isso eu não vou fazer. É só para mostrar. Ok? Vamos fazer de novo, usando as técnicas. Vamos fazer um rapaz com uma cor, um nariz mais afro ou mais japonês. Vamos ver se tem aqui. Ah, tinha ali. Tinha encontrado, mas eu cliquei. Cadê? Aqui está ele. Aqui, vamos procurar um outro. Esse daqui. Esse tá ótimo. O lábio é maior. Shopee que joga. Eu não cliquei para entrar no Shopee. Aí está ele. Olha. Esta bola 6.6K de curtidas. Tá aqui, ó. O celular tá balançando, que esquisito. Pronto. Pronto, ó. A escolha desse tamanho vai ser a escolha do nariz. Aqui ficou menor, vamos fazer daquele mesmo tamanho. Na mesma proporção do outro. Atenção. Esse tá esse tamanho, esse é um pouquinho maior. Tá aí. E a proporção que é importante. Agora eu vejo essa bolinha aqui. E agora eu vejo do outro lado. Aí está. Aqui eu tenho o S, e esse S está, ó, a partir aqui de baixo. Ele segue para cá. E do outro lado também. Dessa vez eu consigo encontrar ali embaixo, está mais definido. Tá aí. Dessa bolinha, eu posso até pintar em volta dessa bolinha assim, ó. Uma sombra. Aí eu consigo ver a esfera melhor. E aqui, tentando seguir essa esfera, deixa um pouco mais quadrada e venho para cá. E do outro lado também. E sobe. E eu posso pôr uma sombra aqui para definir melhor assim. E aí está esse rapaz elegante aí. Será que ele é de real ou é de verdade? Acho que é venda de blusa, né? Steven Life Arts. I love haircut, bro. Ok. Tá. Temos que falar de cabelo mais tarde, falando nisso. Ó, a boca dele está aqui. Tá um grande espaço aqui. Imagina a mandíbula e imagina o dente, porque não vamos trabalhar com proporção. Então vamos imaginar que o dente está aqui, tá? Aqui está o dente. Beleza? Então a boca dele vai estar aqui. Então não estamos trabalhando com proporção, tá? Linha de simetria, isso é importante. Aqui está esta curva. Desço a lateral do nariz. E descubro que aqui vem só um pouquinho para lá a boca. Aí está. Subindo um pouco. Aquele leve sorriso grego. Do outro lado a mesma coisa, né? Agora olha, daqui até aqui, o meio é aqui. Daqui até aqui, o meio é aqui. Um pouquinho para baixo do meio, eu faço esse prato, essa tigela, esta curva, esse côncavo do nariz. Aí eu desço
a curva para cá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, mais para baixo, acabei de medir. A medida é muito importante, tem que ser correta. Agora sim, ó, e desce até chegar ali. Ok? Agora, aquela coisa que eu falei da cebola, mas o lábio dele é mais refinado, as linhas são mais texturizadas e menores, então é mais complicadinho fazer assim. Aqui é mais em formato de Vzinho, e assim vocês vão fazendo até conseguir o lábio parecido com o dele. Como ele está com o bigode mais feito, não vai ter que fazer um montão de batidonas complicado. Aqui é mais fácil, porque vocês vão só fazer o formato do bigode, seguindo a curva da boca. Aqui, ó, esta parte do nariz, o bigode entra um pouco, e do outro lado. Aí está. E a parte de baixo? Nós temos esse tamanho. Eu pego esse tamanho e coloco aqui e descubro que o lábio inferior é um pouco mais baixo que isto. Logo, coloco isso aqui para baixo e um pouco mais baixo e faço essa transição. Agora tem aquilo que eu falei. Olha como a pele se mistura nesse canto. Veja como ela se mistura. Ela vai daqui para cá fundindo. Olha como aqui fica mais claro. E olha aqui a sombra. Certo? É isso que vai acontecer. Então aqui, ó, ele começa a subir e eu não faço a linha. Aqui, eu começo a subir e eu não faço a linha. Viram? Agora. Interessante como a luz às vezes esconde a visão de vocês. Pronto, focou. Agora vocês veem melhor. Ó, aqui vai ter a sombra. A sombra, né? Bem aqui. Se quiserem fazer o queixo, é a mesma coisa. Pego essa distância, coloco aqui, pego essa distância, coloco novamente e eu tenho o queixo. Aí a gente trabalha com toda aquela história da angulação que a gente trabalhou nesse daqui. E era aquela questão do rosto... Lembra que a gente fez o rosto mais americano, mais ossudo, mais de herói? Que era com esse puxão lateral. Ele tem bem forte isso. Ó. Aí tá. E ele funciona. Que horas são? São 20h32. Estamos indo bem. Vai dar para fazer mais uma vez. Muitas vezes, até a gente pegar bem a ideia. Podemos fazer este. Vamos fazer uma moça agora? Ou um narigudo, ou uma pessoa com um nariz mais fino. Vamos ver. Volta. Voltamos. Voltamos. Frontal. Woman face. Woman não, é woman. Aí está. Face frontal woman. Então temos um monte aqui, tem que ser bem frontal. Essa tem um nariz muito interessante, vamos conferir. Aqui está. Essa foi feita para o IA. Olha, tem até estudo da estrutura aqui, ó, aquelas linhas que eu falei puxando, olha só. Tá vendo? Ó? A linha do nariz baixa, quando vem para cá. A do olho, que eu comentei na aula passada. Tem aquela corte lateral que a gente comentou. Vamos ver outro. Para não dizer que a gente vai pegar de IA. Vamos pegar uma pessoa de verdade. Difícil saber agora o que é IA e de verdade, né? Aqui. Ela parece uma pessoa de verdade. Essa é uma pessoa de verdade. Olha as linhas. Viram? As linhas já estão dividindo bem. Ela também. Eu queria pegar um nariz bem legal. Essa moça tá bonita, né? Assim pra fazer. Um mais oriental, talvez. Ó, dúvida cruel. Esse aqui tá muito legal. Esse é Midjourney. Não Midjourney. Então tá. Decidido. Vamos pegar aquela pessoa que parece mais real ali. Essa é. Tá. Vai ser ela. Eu sei que estão as linhas. Mas vamos treinar com isso aqui mesmo. Cara, por que aqui tá menor e aqui tá maior? Interessante. Não importa. Eu detecto isso daqui, ó. E eu detecto essa bolinha. E eu me acostumo com o tamanho. Daí, eu vou fazer essa bolinha.
E me acostumo com esse tamanho. E esse tamanho também. Aqui está. E olha, eu coloquei uma dentro da outra, percebe? Uma está dentro da outra, do outro lado agora. Então, esta curva está mais parecida com essas iniciais que eu fiz, né? Uma coincidência, ótimo. E está mais definido essa entrada aqui, ó. Faz o S, ó. Ela não segue bem certinho a curva, vem para cá e faz aquilo que a gente viu. E do outro lado. Aí está. Que é isto, né? Agora, isso daqui tem uma curva. E essa curva vai descer nessa simetria. Vai descer pra cá. Ela tem aquela ponta que tinha aquele outro rapaz que a gente fez, né? Aqui, ó. Esse rapaz. Assim. Assim. Ok? Que recebe isso daqui. Aqui, esse tamanho é o seguinte. É 1/3 do tamanho do queixo. Mas como eu não estou fazendo o queixo, a gente está imaginando aqui, ó, o dente. Imagina o outro dente. E coloca um pouco de ossatura para encaixar o dente. É isso que a gente vai fazer. Depois a gente vê a proporção certinha. Quando a gente trabalhar o rosto inteiro novamente. Então, vamos atropelar, né? Uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte. Tá vendo a bolinha que vocês fizeram isso aqui, ó? Pode imaginar um quadrado, ó. Imagina essa bola aqui. Coloca essa bola aqui. Aí você tem mais ou menos o tamanho. Aqui, ó. Tá aqui a bola. Tá aqui a bola. Tem mais ou menos o tamanho. Olha aqui. Aqui tá a bola. Coloca aqui, ó. Tem mais ou menos o tamanho. Não atingiu o lábio, mas eu acho que orienta um pouco vocês. Então, se eu pegar essa bolinha, colocar aqui, eu descubro que está muito perto. O lábio é um pouquinho para baixo dessa bolinha que a gente está fazendo. Ah, não, isso aqui é o lábio. Desculpa, tá certo isso que eu fiz. Eu errei porque eu fiz boca. A gente está trabalhando com lábio. Perdão. Viajei na maionese. De novo aquela expressão. Tá. Ó. O lábio é aqui embaixo. Pronto, agora vai dar certo. Faz a bolinha e o lábio mais para baixo, né? Tem uma coisa no lábio dela que é aquele lábio que a gente viu antes. Olha só. Vamos fazer reto aqui. Vamos colocar um pouquinho para cá o final. Um pouquinho para cá igual o final. E a boca vai ser daqui até aqui. O que a gente viu antes? Isso daqui, ó. Simetria. Uma bolinha que eu mostrei ali no livro. Outra bolinha. O lábio dela é assim. Embaixo desse lábio tem essas duas bolinhas. Desse jeito. Isso daqui, ó, vai fazer assim. Na parte de baixo. E é claro que isso vai subir até chegar lá. Esse é um outro tipo de lábio. Olha como vai ficar. Complicado? É, eu sei que é. Por isso a gente só quer fazer essas coisas. O olho é mais complicado, não quero mexer com ele agora. Depois a gente vê. Como isso aqui subiu, esse desceu. Esta parte que vai ter um contrassenso. Ele vai subir. Aí a gente faz o sorrisinho para cá. Ele vai subir e faz um sorrisinho para cá. E é por isto que referência é muito importante. Daqui, ó, eu vou subir e descer naquele Vzinho lá. Subir e descer naquele Vzinho lá. Olha que doido. Tá. Aqui eu tinha feito uma esfera, né? Lembrando, ó, ali não aparece, mas imagina essas linhas. Igual a cebola, vindo para cá, assim. E vai encurvando para a lateral, certo? É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Lembre-se que cada pessoa tem um lábio diferente. E é importante fazer esse estudo, olhando com cuidado o lábio da pessoa e vendo onde é as curvas, e seguindo as proporções. Não estou falando muito de proporção agora. Aqui sobe, e esse nariz é um pouco mais reto. Então não tem aquela curva bem saliente como desse rapaz, que ele cega a bolinha. O dela é mais reto. Então essa parte da curva, eu deixo reto. Isso vai fazer uma espécie de alongamento. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Alongamento. E aqui vai fazer um alongamento para lá, assim, ó. É isso que vai acontecer. E aqui, ó, é definido só com sombra, sem linha. Se quiserem fazer uma linha bem fininha. Desse jeito. Obrigado, gente. Valeu. Aí está. A sombra. E do outro mais fraco, porque a luz vem daqui para cá. E aquele canal? Tem um canalzinho aqui. Então, aí está a sombra. E desse lado, e está feito. E a parte de baixo? Como tem essas duas bolinhas, vai acontecer uma coisa muito esquisita. Lembra que é uma cebola?
Então, ó, a parte de cima da cebola, ela faz assim, né? O que é esquisito? É duas bolinhas, então aqui vai ficar reto, e aqui faz uma cebola aqui que se encontra no meio e fica reta. É isso que vai ser esquisito. Como? Assim, ó. Aqui vai ficar meio reto aqui, vai girar para cá, e aqui a mesma coisa. Vai ficar reto aqui e vai girar para lá. Isso é muito estranho. E a outra coisa estranha é que ela vai encurvar para dentro. Uma análise de lateral desse lábio é importante para entender por que acontece isso. E vamos fazer isso. Assim. Vamos lá. Esse aqui sobe aqui. Por que faz esse movimento mais escuro para cá e mais claro para cá, diferente dos outros? Por causa disso. Projeção, projeção, projeção. Não tem aqui, a gente vai ter que fazer por dedução. E isso exige técnica. Esta linha está subindo e sobe para cá, ó. Projeção, subiu. Esse lábio, ele é menorzinho aqui. Ó, projeção. E aqui, ele começa a subir para cá, e aqui ele desce assim, de lado, tá? Isso é de lado, ó, ele faz isto. E embaixo? Tá aqui embaixo? Lembra aquela bola que a gente fez? Talvez seja igual ou seja recuado, não sei. Isso a gente não sabe, mas a gente sabe que é assim. Isso a gente sabe, que a curva é assim. Mas só não sabe se é aqui ou é aqui. Só isso a gente não sabe. Mas isso a gente sabe que é aqui. A partir daqui, ó, ela tem uma entrada. Assim. E é justamente porque ela faz esta curva, que aqui vai ter sombra, que ela tá, ó, entrando embaixo desse daqui, e aqui tem sombra. E depois ele vai para aquela lateral. Entendeu? E é por isso que esta área fica clara. E isso é no lábio dela. E o nariz? Daqui, olha, é uma entrada meio reta. É a característica desta moça aqui. Assim. Tá? Vamos tentar fazer isso certinho. Peraí. Entrada meio reta. Esse daqui provavelmente vai um pouco mais para frente. A bolinha. E esta bola da lateral, que é menor, fica bem aqui, ó. Assim. Vamos apagar. E vamos ver o que acontece. Esse daqui está aqui, ó. E vai para lá. Essa parte está aqui. E vai subir de forma lateral. Talvez mais para trás. Tentativa e erro. Vamos tentar? Aí. E é isso que eu falei da técnica. A gente vai fazer a técnica. Ó, talvez o nariz seja menor. A gente não sabe até ver o perfil. E quando muda o perfil, muda a pessoa. Ah, consegui. Assim. É isso aqui, ó. Muda a pessoa. Lembra que aqui vai reto? Ó, faço uma linha. Aqui é 1/3 do queixo. Então, eu repito. 1, 2. O queixo vai estar aqui. A angulação que eu ensinei a vocês. Então, o queixo, vou projetar para cá. Aparentemente, o queixo dela é bem arredondado. Assim. Por causa da sombra, ó. Tá vendo? Então, aparentemente é assim. Isso é dedução. A gente não sabe se é mais recuado ou não. A gente deduz que ela é mais para frente. Pode ser que seja mais para trás. Pode ser que seja assim. E é por isso que é tão importante fazer um desenho que é chamado de frontal e de perfil, para a gente saber como é o personagem. Só de frente a gente não sabe. Tudo que eu estou fazendo aqui é dedução. Subir reto. Agora que eu tenho essa distância, eu coloco essa distância aqui. Quando eu coloco essa distância aqui, eu sei que o olho é aqui. Então eu sei que aqui tem aquela curva, lembra? E aí está, ó. Subir reto para essa curva, porque o olho vai estar aqui. Viram? Pode ser que seja assim. Pode ser que não seja. Chama-se reentrância. Obrigado, Nick Art. Se chama reentrância. O Nick Art me ajudou aí. Valeu. Vamos ver uma coisa? Olha só. Vou apagar. Vejam bem como tá? Vai estar no YouTube para voltarem para vocês verem. Eu vou mudar as profundidades. Olha, dá para ver no cinza aqui, tá? Assim se eu colocar, dá para ver o que eu tinha feito. Os cantinhos da boca são chamados de reentrância. Esses cantinhos. Ah, entendi.
Pensei que você estava falando daqui do canal, que eu tinha falado que era canal. Ó, isso pode ser mais para cá. Esse lábio que eu coloquei para cá pode ser que seja mais aqui. Ó, tinha feito aqui, recuei. E isto é, quando vocês verem de frente, é que vocês vão saber. Esse que eu fiz aqui pode ser que esteja aqui. Ó, olha a mudança aqui, né? No YouTube, depois quando eu subir, vocês pegam, volta, compare um com o outro. Aí está. E aqui? Pode ser que seja assim. Eu sei que é levemente reto, porque eu consigo ver pela sombra. A sombra me dá uma pista. E a sombra me dá uma pista sobre isso. Então, eu tenho algumas certezas que é assim. E aqui, a sombra. Ó, mudou o perfil. Com o lábio recuado. Viram? Pequenas coisas. Estava aqui, paralelo, e agora está recuado. Pequenas coisas mudam tudo. Que horas são? Vamos ver. 20h47. Até amanhã. 8 horas. Fui!